A gente vai continuar falando sobre os desafios que ajudarão no fortalecimento da soberania digital. A pauta desse ano aqui. Também da inovação e da colaboração em rede no Brasil. E aí, continuando nessa linha de fazer história dos 20 anos que a gente acabou de apresentar, chegou o momento da gente conhecer a fase 2 do projeto Open RAN Brasil, projeto Open RAN Brasil. Teremos um lançamento aqui no palco e para acompanhar e para fazer esse anúncio, para fazer esse lançamento, eu gostaria então que nós recebêssemos ela, que é diretora de pesquisa, desenvolvimento e inovação da RNP. Vamos receber a... Cadê o nome? Yara Machado. Yara Machado. Bom dia. Tudo bem, Yara? Bom dia. Bom dia. A Yara é graduada em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, de onde eu venho também, e é mestre em Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos pela Universidade Federal Fluminense, a UF, além de MBA em Empreendedorismo pelo Instituto de Economia, também da UFRJ. Então, Yara, fique à vontade. Bom dia a todos. Muita emoção de estar aqui agora falando sobre esse projeto. E eu não quero estar aqui sozinho, eu quero chamar meu amigo, o Rubens Caetano. Rubens, por favor, vem aqui compartilhar comigo esse momento. O Rubens é coordenador-geral de inovação digital do MCTI, da Secretaria de Transformação Digital. Então, eu vou compartilhar com ele esse lançamento. Então, para começar, né, assim, o que é o Open RAN, né? Brasil Open RAN, já devem ter visto aí algumas apresentações, mas falando rapidamente, é um programa financiado com a Lei de TIC. Então, primeiro, meu agradecimento a esse grande programa de fomento, né, que é a Lei de TIC, que a gente tem há muitos anos no país. E a RNP é uma das coordenadoras da Lei de TIC, como coordenadora de PPI. Ele foi financiado dentro desse contexto, né? É um programa que eu chamo assim, um programa estruturante. Ele começa lá em 2021, quando a gente começa a ver esse movimento de redes abertas, começa a falar não, vamos ter autonomia, soberania, né? No software que roda dentro das caixas pretas da nossa rede, WDMs, e por aí vai, e também nos rádios, né? Então, nesse momento, está chegando 5G, e essa discussão toda começa a crescer, ou seja, vamos continuar com caixa preta? Então, eu acho que esse projeto, assim, dialoga muito com esse momento da soberania, né? Que é exatamente a busca de como que a gente abre isso, como que a gente consegue ter uma arquitetura que seja mais soberana, no sentido de eu poder fazer escolher o software que eu quero rodar ali dentro, né? E não ficar presa só a uma solução. Então, ele começa lá, e a gente deu um nome muito interessante para ele. O nome dele original era Odisseia. Porque para a gente era uma odisseia. A gente olhava para aquilo e falava, meu Deus, vai conseguir fazer isso? Conseguimos. Então, depois ele mudou de nome, ficou um nome mais bonitinho, né? Open RAN Brasil. Então, a gente foi caminhando nisso. Ele começa lá em 2021, nós estamos em 2026, a gente está fechando o ciclo desse grande ciclo em 2027. Então, é um programa que conseguimos financiar durante 5, 6 anos, coisa rara, né? A gente ter essa resiliência e manter, com quase em torno de 100 milhões de reais, e isso envolveu a RNP, CPQD, Inatel, Eldorado, várias universidades, e ele foi dividido em fases. E na fase 2, que a gente está conversando sobre ela, o objetivo, então, vamos ter um rádio Open RAN. Eu lembro quando chegou essa ideia, aí ficou assim, nós vamos fazer um rádio, mas não, a gente não... Não, isso é muito complexo, tem grandes empresas, e sempre vem aquele negócio, né? As grandes empresas que vão fazer, a gente não vale a pena. Mas que bom que nem todo mundo pensa assim, e a gente resolveu, não, nós vamos fazer um rádio Open RAN. É óbvio que ele não vai sair para disputar o mercado com esses grandes players, mas ele tem um contexto onde ele é muito importante. E a gente também poder ganhar conhecimento e soberania nesse assunto. Então, Inatel, CPQD e Eldorado
e mais 3 instituições, 3 universidades, né? A Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal de Goiás e a Unicinos toparam e a gente montou o projeto. Então, o que a gente está fazendo aqui, o lançamento hoje, é do resultado desse trabalho. Então, eu queria aqui, primeiro, aproveitar aqui, convidar aqui, só para vocês se levantarem. Inatel, a gente tem aqui o professor Brito, o Portelinha, por favor, levantem. Pelo CPQD, peraí que é o Dourado Takaki e o Melão pelo CPQD. E pela RNP eu vou chamar o Rubem, o Lucas, que é o representante, que tem um time grande aí. Cadê o Lucas? Então, uma salva de palmas para esse grupo, que foram corajosos, empreendedores, inovadores e toparam o desafio. Então, agora eu vou pedir para passar o vídeo para falar sobre o rádio, que eu não consigo falar sobre isso, tá, gente? É muito complexo. O programa Open RAN Brasil avança em mais uma etapa no desenvolvimento de tecnologias estratégicas para as redes móveis do futuro. Nesta demonstração, apresentamos a integração entre a unidade de rádio desenvolvida na fase 2 do programa e o software de gerenciamento Open RAN. Juntos, esses componentes demonstram a viabilidade de uma solução nacional baseada em arquiteturas abertas, desagregadas e interoperáveis. Em uma arquitetura Open RAN, hardware e software atuam de forma integrada para garantir o funcionamento da rede. O rádio é responsável pela transmissão e recepção dos sinais de radiofrequência. Já o software realiza funções de controle, processamento e gerenciamento da rede. Nosso objetivo foi desenvolver uma solução aderente aos princípios do Open RAN, capaz de operar integrada com diferentes componentes e fabricantes. A integração entre software e rádio é validada por meio de testes laboratoriais realizados com equipamentos especializados. Os resultados são acompanhados em tempo real para avaliar parâmetros funcionais de desempenho. A importância do Brasil desenvolver esse tipo de tecnologia hoje é que nos coloca na vanguarda desse tipo de desenvolvimento, né? A gente sabe que, historicamente, isso aí sempre foi dominado por empresas europeias, asiáticas, né, que fazem isso por mais de 30, 40 anos, né? Hoje o Brasil tem a capacidade de também contribuir nessa linha de desenvolvimento, né? Essa demonstração comprova o sucesso do projeto, né? Desde a sua concepção e execução. Então a gente conseguiu desenvolver com base nos requisitos, né, que tinha em mãos, um rádio totalmente funcional, né, utilizando aí a topologia do Open RAN, né, e conseguiu comprovar que a gente pode contribuir nessa área também, né, junto com os outros institutos que foram envolvidos nesse desenvolvimento. Esse desenvolvimento traz basicamente o paradigma do Open RAN para a realidade comercial, onde as soluções monolíticas podem deixar espaço para soluções desagregadas, onde cada fornecedor poderá disponibilizar um equipamento baseado em uma plataforma aberta ou soluções de software baseados também em códigos abertos ou proprietários desenvolvidos, e todo esse ecossistema é montado através da plataforma Open RAN Brasil. Mais do que validar componentes isolados, esta demonstração evidencia a capacidade nacional de desenvolver soluções completas para redes abertas e programáveis. A iniciativa fortalece o ecossistema brasileiro de inovação em telecomunicações e contribui para o avanço das redes móveis do futuro.
Muito legal. Acho que esse vídeo aí, ele resume bastante trabalho, né, que foi realizado. E assim, eu queria agora convidar Rubens para dar uma palavrinha para a gente e trazer. Yara, muito obrigado. Bom dia, senhoras e senhores. Em nome do secretário Henrique, lá pela CETAD, a gente agradece a RNP aqui pelo convite, está participando desse momento importante. A Yara mencionou muito bem. Aqui a gente está divulgando um resultado, né? Um projeto de uma ação que foi e tem sido muito importante para o MCTI, para a sociedade brasileira de uma forma geral, porque ela aborda um ponto que é fundamental, né? A soberania que a Yara mencionou, a soberania não no nível de que seremos um país independente, no sentido de que não precisaremos mais de tecnologias estrangeiras, digamos assim, aqui no Brasil. Não é nesse sentido, mas soberania no sentido de que temos competência e temos capacidade para desenvolver as nossas próprias soluções também. Então, o programa mostra muito bem isso, né? A Yara comentou que, de fato, é uma odisseia. Eu lembro que em 2001, né, Yara, a gente começou, até um pouco antes disso, a gente começou a discutir sobre a proposta do projeto. E toda essa construção da fase 1, fase 2 e fase 3, que está em andamento, ela demonstrou justamente isso. A gente tem os principais centros do Brasil e não deixam a desejar para qualquer outro centro lá de fora. Então, a gente deu como resultado muito positivo o que tem sido gerado dentro desse projeto. Eu tive a oportunidade de segurar aquele rádio lá, de ver, e de fato, ali, temos que parabenizar o Inatel, ao CPQD, o Eldorado, pelo excelente trabalho. Ficou uma obra praticamente ali, um equipamento muito bem, muito sofisticado, que os testes, como nós vimos ali no vídeo, né, os testes embancados, os testes ali controlados, demonstraram que a solução forte, é uma solução que tem ali sua robustez, que faz benchmark com equipamentos líderes aí também de mercado. Obviamente, tem as suas fases ainda, está no nível ainda ali de um MVP já bastante robusto, mas é uma fase que ainda precisa de mais aprimoramentos para a gente ter ali, de fato, ali um produto comercial. E é muito essa expectativa do que temos lá no MCTI, né? A Yara mencionou que esse projeto foi um projeto apoiado com recursos da Lei de Informática, ela que é uma lei que está aí desde 1991, que beneficia empresas, fabricantes e desenvolvedores de tecnologia no Brasil. E dentro dessa lei existe um instrumento, né, que é o instrumento dos programas e projetos prioritários, na qual as empresas depositam recursos e o Ministério tem a gestão ali, junto com as parceiras, né, no caso a RNP, de implementar em projetos estruturantes. E esse projeto, o Open RAM Brasil, ele é um projeto nessa seara. E o que a gente objetiva a partir daí, né? São projetos de P&D, mas que a gente também olha para frente, ao final do P&D. Que a gente tenha soluções desenvolvidas no Brasil e que essas soluções possam ser empregadas aqui no Brasil, para os nossos desafios também, por que não, né? Quando a gente observa aquele mapa que a Anatel divulga, né, sobre a cobertura de redes móveis no Brasil, a gente vê o mapa praticamente do Brasil agora quase todo pintado, né, com a cobertura 4G, em quase todo o território brasileiro, com 3G ainda também com cobertura, ainda 2G. E 5G também se estruturando muito bem nos grandes centros e até em grandes cidades. Porém, a gente sabe que em áreas remotas, aqui no Brasil, a gente tem um sério desafio no quesito de cobertura. E tem muita questão, está muito relacionado com a questão mercadológica também, que as operadoras têm ali um certo desafio de levar e de implantar uma infraestrutura para atender pequenos povoados ou áreas muito isoladas. Mas fato é que a gente desenvolvendo tecnologia no Brasil pode viabilizar a gente a atender essas localidades. Então a gente está falando não só de desenvolvimento tecnológico, mas desenvolvimento tecnológico para um fim específico. Integração, inclusão, tanto tecnológica, digital, quanto social. Então a gente tem aqui, senhoras e senhores, uma oportunidade, obviamente, né? Ainda tem uma fase de aprimoramento do rádio, mas a ideia é que a gente consiga, com os instrumentos adequados ali, apoiar
a chegada desse rádio ao mercado, né? Para que aí a gente possa ter, inclusive, operadoras, pequenos provedores, podendo utilizar esse equipamento para, quem sabe, aí, cobrir um pouco desse desafio nacional, que é levar uma solução desagregada, uma solução com custo um pouco mais acessível ao mercado brasileiro. E aí eu destaco que a gente está falando de uma tecnologia desenvolvida no Brasil, de ponta a ponta. Então, mérito aqui, de novo, às instituições desenvolvedoras. A gente já tinha confiança que vocês iam alcançar isso, eles só comprovaram isso para nós. Mérito da RNP no processo também da construção e da coordenação. Então, nós, em nome do MCTI, a gente parabeniza a todos aqui, os envolvidos, as demais universidades que também estão participando, as startups, né, o sistema de inovação que está participando e está testando esses modelos, essas soluções tecnológicas. Então, o nosso parabéns e também que continuem se empenhando, se esforçando para que a gente consiga concluir as outras fases, as fases finais desse projeto e olhar para frente depois como que a gente consegue levar isso ao mercado nacional. Muito obrigado a todos, obrigado RNP e vamos continuar aqui. Obrigado, Rubens. Só queria dar mais uma notícia. Aqui embaixo, no segundo andar, a gente tem as demonstrações, vocês podem ver o rádio. A gente não trouxe ele para cá, é um filme, mas quem tiver interesse, curiosidade, o pessoal vai estar lá embaixo, né? E assim, só para fechar agora, meu agradecimento a todo mundo, dizer que qual é o futuro disso, né? A gente agora vai buscar recursos, estamos trabalhando nesse sentido, para que aumentar o TRL dessa solução, para a gente poder caminhar a um produto. Então ainda tem aí um caminho pela frente, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir e a gente vai realmente poder ter um produto final. Isso vai ser o objetivo. Eu só queria ver se alguém tem alguma perguntinha ou algum comentário. Lucas? Eu sei que a gente já está com o tempo meio estourado, mas eu já peguei o tempo estourado, então eu estou tentando. Alô, teste. Não, só para enfatizar, né? A gente fala muito da soberania. Opa, perdão. É que eu sou tímido, gente. A gente fala muito da soberania, né? Então ontem eu estava até conversando com o Portelinha. A gente baseou muito o projeto do rádio num projeto que era da Meta, o Evenstar. A Meta não conseguiu finalizar o projeto. E o Open Hub Brasil, através das ICTs, conseguiram. Então, isso mostra muito a força de trabalho, assim, a qualidade da força de trabalho que a gente tem aqui, né? Então, é só reforçar os parabéns para todas as ICTs que foram envolvidas, os pesquisadores que trabalharam no projeto, porque é um resultado muito significativo. Então, os meus mais sinceros parabéns para todo mundo que trabalhou no projeto. Ok, muito bom saber isso. E eu também queria ressaltar que a gente está começando uma parceria com a rede acadêmica de Uganda, RENU, que eles também vão montar um testbed Open RAM lá em Uganda, e eles estão vindo fazer uma residência aqui, e a gente também vai para lá, então a gente também está ajudando, porque eles têm um problema de conexão em áreas remotas. Então, assim, só para mostrar para vocês a importância e o valor dessa tecnologia, tá? Então, tem mais uma perguntinha aqui. Olha, se for pergunta complexa, eu conto com os universitários aqui presentes, tá, gente? Gracias, obrigado. Geraldo Chávez de Arcus, na compañía americana, parceiro de ruteadores en la nube, Cloud Native, ¿ok? Nosotros estamos participando en el proyecto de Open RAM Brasil con la Ruteo, ¿ok? Sí. Ahora he escuchado su presentación, excuse mi portuñol, No, pero hemos hecho otras actividades similares en otras compañías de radio units para la compatibilidad y testing. Ahora ofrezco a Arcus experiencia para continuar el soporte de su Brazilian
Radio Unit Compatibility para o mercado internacional. Podemos contar com isso. Muito Obrigado. obrigada, muito obrigada. Bom, então eu vou encerrar aqui a nossa fala e mais uma vez agradeço a todos a participação e parabéns aí a todos.